está com as suas vestes limpa, né? Limpa da idolatria, limpa do fermento da Igreja Católica, do cristianismo, né? Que tem contaminado aí a todas as pessoas. Essa idolatria aí que foi divulgada, que foi disseminada, ela mancha a veste dos cristãos, né? Que estão aí nas denominações. Então, nós saímos do cristianismo, saímos de dentro das denominações, saímos do catolicismo, depois alguns estavam no sistema, estavam nas denominações e saiu dali também para poder fazer parte do filho varão. Então, o filho varão, ele está sendo purificado, ele está sendo lavado por meio da palavra do Eterno, por meio do Espírito do Eterno, para poder ser tirado dessa terra. Eu vou fazer um comentário aqui sobre essa questão do nascimento do filho varão, e aí nós vamos entender com mais clareza ainda por que ele vai ser tirado, né? Ele vai ser tirado porque ele vai estar totalmente limpo de toda essa idolatria aí que foi implantado pelo catolicismo romano. Em Apocalipse 12, versículo 5, ele fala: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto do Criador e para junto do seu trono. Como os irmãos já viram, eu já lancei vários vídeos falando sobre o nascimento do filho varão, falando sobre o Apocalipse 12, uma mulher grávida, né? Uma mulher grávida que deu à luz a um filho varão e o seu filho foi arrebatado para junto do trono do Criador. E a mulher, ela ficou para trás. Por que a mulher não subiu? Porque a mulher, ela se tornou uma prostituta. Ela foi após outro, ela foi após o Jesus, ela foi após o Iesus. Então, ela não sobe porque ela está debaixo de idolatria. Ela é uma prostituta. Agora, interessante, meus irmãos, que, como eu já mostrei em vários vídeos aí, mulheres nas Escrituras refere-se a igrejas. Igual no Apocalipse 14 fala, eles não se contaminaram com mulheres, os 144 mil. Eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres ali são igrejas. Então, quem vai subir no arrebatamento é o filho varão. O filho varão, ele está sendo formado dentro da mulher, mas ele é diferenciado dela. Ele não está debaixo de idolatria. Ele não se contaminou com a idolatria que ela se contaminou. Então, mulheres, ali nós conseguimos ver, tem várias pessoas aí que lançam vários estudos aí, mostrando várias mulheres ali do Velho Testamento ali que representam a igreja fiel. Por exemplo, como Rebeca, mulher de Isaac, e várias outras mulheres ali, Maria, Miriam, então são Ruth representa a igreja de Filadélfia. São várias mulheres que representam a igreja fiel, representa a igreja de Filadélfia. Mas poucas pessoas também têm falado sobre as igrejas infiéis, que representam as prostitutas. Igual a prostituta do Apocalipse 17, ali nós sabemos ali que está se referindo ao catolicismo romano, e fala que o catolicismo romano é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, o que acontece, irmãos? Eu vou ler uma passagem aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, aqui. Um entendimento que eu tive, eu até comentei com os irmãos aí que eu vou usar essa passagem no próximo vídeo agora. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disseram-lhe uma das mulheres: ah, Senhor, nessa Bíblia aqui está Senhor, né? Ah, meu Senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. E aí ela diz que enquanto ela dormia, uma das mulheres falou que enquanto ela dormia, o seu filho foi tirado dela. E aí ela vai até o rei Salomão para o rei Salomão resolver essa questão. Só que no texto aqui, quando a gente lê o texto todinho, está falando de duas mulheres, e essas duas mulheres eram prostitutas. Duas prostitutas. O versículo 16 fala: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele para ele resolver a questão. E todas essas duas prostitutas, elas tinham um filho. Um filho. Cada uma delas tinha um filho. E as duas são chamadas de prostitutas. Então, na minha mente, na hora, o que Ial me colocou na minha mente? Ial colocou na minha mente que essas duas mulheres, uma se refere à igreja de Laodiceia e a outra se refere à igreja de Tiatira, a igreja católica. E o interessante é que o filho de uma foi tirado dela à meia-noite. Eu já falei num dos vídeos falando sobre isso, que esse menino
representa o filho varão do Apocalipse 12, que vai ser tirado à meia-noite. Na hora que ele nasce e ele é levado para junto do Criador, ele é levado para diante do seu trono. Então, essas duas mulheres aqui, elas representam, uma representa a igreja de Tiatira, que é o catolicismo romano, a outra representa a igreja de Laodiceia. E aqui ela chega a virar e falar assim, ó, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. Elas não têm nome, nenhuma delas tem nome, não é dado nome para elas aqui, não é dado nome para elas aqui. Se elas têm nome, pelo menos não foi dado nome para elas aqui. Isso porque é uma profecia, eu vejo como uma profecia para nós hoje, que temos entendimento da mulher do Apocalipse 12 e do filho varão. Então, elas se referem uma à outra falando assim, esta mulher, elas não dão nome uma à outra. Por quê? Porque a igreja não tem nome. Então, se refere a Laodiceia e a Tiatira. E aí, o que acontece, irmãos? Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 3, ali nós conseguimos ver essas cartas, nós conseguimos ver a Laodiceia e conseguimos ver a Tiatira. E como eu mostrei para os irmãos em vários vídeos aí, o filho varão é constituído de várias pessoas. Ele é constituído de várias pessoas, não é uma só pessoa que forma o filho varão. O filho varão ele é formado por várias pessoas. Por isso que lá diz assim, eles o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. Então, quando nós chegamos na carta de Tiatira, olha o que ele diz aí, ó, Apocalipse, capítulo 2, o versículo, deixa eu pegar mais embaixo aqui, o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Ela está debaixo de idolatria. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação. Ela vai ficar na tribulação. Agora, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Então, aqui agora, os filhos dessa mulher aqui vai morrer na tribulação. Está se referindo ao catolicismo romano. Está falando que todos vão morrer na tribulação. Por quê? Porque o catolicismo romano não vai se arrepender da sua idolatria. Então, todos vão morrer na tribulação. Já o filho da Laodiceia, esse não vai morrer. Ele vai ser tirado à meia-noite. Lá ela virou e falou assim, enquanto eu dormia, o meu filho foi tirado de mim. Então, a igreja de Laodiceia está toda dormindo hoje. Quando ela pensar que não, o filho varão foi arrebatado. Mas isso aqui é tão tremendo, irmãos, que nós conseguimos, quando nós voltamos lá em Reis, ele se refere às duas como prostituta, duas prostitutas. Por que prostituta? Porque as duas adoram a Trindade. As duas adoram a Jesus e Jesus. As duas adoram Zeus, Baal, as duas são prostitutas. E as duas têm filhos. Então está se referindo àqueles que vão ficar na tribulação e vão morrer na tribulação. Os filhos da Tiatira vai morrer. Está falando que vou colocar ela numa tribulação porque ela não se arrependeu da sua idolatria. E os seus filhos vão morrer na tribulação. Não vai ter escapatória, não vai subir nenhum no arrebatamento da igreja católica, não vai subir nenhum no arrebatamento. Mas já o menino da Laodiceia, esse vai ser tirado à meia-noite. É por isso que quando nós chegamos no livro de Jó, no capítulo 34, versículo 20, o que nós vimos lá, aquele dia no estudo que eu passei aí? Ele mostra claramente, ele fala, de repente morrem, à meia-noite, os poderosos são perturbados e passam. E os povos, né? Os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força invisível. Mais uma vez, Yael está mostrando que o filho varão vai ser tirado à meia-noite com a chegada de Nibiru. E aí, quando nós chegamos lá no livro de Êxodo, o que ele fala lá? O Eterno fala assim, à meia-noite o destruidor vai passar. E aquelas portas que tiver sido passado o sangue do Cordeiro naquelas portas ali, os primogênitos vão ganhar o livramento.
Êxodo capítulo 12, versículo 29. Ial mostra mais uma vez o nascimento do filho varão acontecendo à meia-noite, o livramento acontecendo à meia-noite. Então, são várias passagens. Hoje, Ial trouxe todo esse entendimento para nós, essa revelação, porque essa questão do nascimento do filho varão, isso é magnífico. Quando nós chegamos no livro de Miqueias, nós não lemos lá, Miqueias, ele vira e fala assim, ó, deixa eu ler o texto aqui, deixa eu pegar o texto aqui, que aí eu leio com mais, eu posso ler o texto. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, portanto, Ial os entregará até o tempo em que a que está em dores de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Então, irmãos, tudo foi esclarecido diante dos nossos olhos. Existe uma mulher grávida. Ela é uma prostituta, ela está adorando Jesus, ela está adorando a Jesus. E ela vai dar à luz. Só que Ial é tão magnífico que ele mostrou para nós agora o dia do nascimento do filho varão, que é o dia 15 de Abib. E ele mostrou que é a meia-noite. Quando eu li essa passagem de 1 Reis ali, eu até fiz um vídeo aí e falei, só que o Eterno me levou de volta lá nesse texto, falou, volta lá e lê o texto. Quando eu voltei e li o texto, eu falei, mas isso é magnífico, está falando de duas prostitutas, e nenhuma delas dá nome para a outra. Elas se refere a uma se refere à outra, a essa mulher. Mulher nas escrituras é igreja. E o filho varão, ele não está contaminado com a idolatria que essas mulheres pregam. Por isso ele vai ser tirado no dia 15 de Abib, à meia-noite. Então, tudo que estava oculto, agora veio à tona. Por isso que Ial falou, não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Só que tudo tinha a hora certa para ser revelado. Ial revelou para nós agora, nesses últimos dias agora, todo esse entendimento, porque o filho varão ele já está praticamente formado. E como os irmãos colocaram aí, as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, foram lavados por meio da palavra de Ial, foram lavados por meio do seu Espírito, através das revelações. As nossas vestes têm sido purificadas de toda essa idolatria aí. Nós largamos toda essa imundícia para fora aí, porque o filho varão, ele tem que estar com as suas vestes purificadas.